Leitura do Evangelho de João, capítulo 4, versículos 1 a 42. Nossa mensagem hoje é sobre a dieta dos religiosos da Nova Aliança. A Bíblia começa e termina falando de alimento. Logo lá no início, quando Adão e Eva estavam no jardim do Éden, que ficava no meio de 4 rios, havia a árvore da vida. Adão e Eva comiam desse fruto, e eles não sabiam que era morte, porque era a árvore da vida, o fruto que dava vida. Se você for para Apocalipse capítulo 22, o versículo 2 fala da Nova Jerusalém, fala daquela cidade maravilhosa onde Deus reside e onde o povo do Senhor vai viver com Ele, vida eterna com Deus. E o que é que tem nessa cidade? Ele tem um rio, e ali existe a árvore da vida, que dá frutos o tempo todo. A Bíblia começa falando da vida eterna e termina falando da vida eterna, mas entre o começo e o fim tem um meio, que é o que nós vivemos, que a humanidade está vivendo há alguns milênios, e a experiência da humanidade tem sido a experiência da morte. Por que a morte? A Bíblia ensina que a morte existe e está presente por causa do pecado. O apóstolo Paulo nos ensina isso de uma maneira muito clara. Romanos 5, versículo 12, diz assim: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. A mensagem do Evangelho, a mensagem que foi ensinada pelos apóstolos, a mensagem pregada por Jesus é a mensagem da vida eterna. Essa é a boa nova. Deus nos criou para ter vida eterna. O pecado trouxe a morte, mas Jesus Cristo nos dá vida. Semana passada nós estudamos o diálogo de Jesus com Nicodemos, capítulo 3 de João, e no versículo 16, que talvez você até conheça de cor, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, ele está ensinando, está dizendo para Nicodemos a respeito dessa vida eterna, da condição que está todo aquele que faz parte do reino de Deus. E a vida eterna é dada a todo aquele que foi regenerado, a todo aquele que nasceu de novo. Versículo 3, quando Nicodemos diz, chega a Jesus como um entendedor da sua religião judaica. Jesus diz para ele: Nicodemos, você tem que nascer de novo. É só nascendo de novo que você faz parte do reino de Deus. Mas nós estudamos a semana passada que Nicodemos não compreendeu as coisas espirituais, porque só compreende a realidade espiritual quem nasceu de novo, porque Jesus diz que esse nascer de novo é nascer da água e do Espírito. A água, que é um símbolo sacramental do Espírito. Jesus então apresenta a Nicodemos a vida eterna.
e mostra como viver essa vida eterna. Esse foi o encontro de Jesus com um religioso, com um judeu, um fariseu principal entre os seus. Agora, o capítulo que nós lemos é Jesus tendo um outro encontro. Agora não é com nenhum religioso, não é com ninguém importante, não é com ninguém que representava um grupo específico, não é nem com um judeu, e não é nem com um homem judeu, mas com uma mulher samaritana. E nesse encontro, irmãos e irmãs, o assunto também é esta dieta espiritual, é esse assunto espiritual que tem a ver com a vida eterna, que tem a ver com uma religiosidade que faz parte daqueles que estão em Cristo, que são os seus discípulos, daqueles que nasceram de novo. Nós podemos dividir o texto em duas partes. A primeira parte é sobre a água viva. Essa primeira parte, que vai ali do versículo 1 até o versículo 30, narra esse encontro de Jesus com essa mulher samaritana. Jesus e seus discípulos estavam indo de Jerusalém para a Galileia, Jerusalém mais ao sul, a Galileia ao norte, no meio do caminho Samaria, esse território. Os judeus evitavam passar por Samaria, porque os judeus não se davam com os samaritanos, e nem os samaritanos com os judeus. Havia ali uma rixa, da parte dos judeus havia um desprezo. Os samaritanos eram um povo que foi formado de um resto de israelitas do reino do norte, que quando aquele território foi invadido pelo Império Assírio, ficaram ali e se misturaram com o povo da terra, se misturaram com outros povos que vieram de outras regiões, ou seja, uma etnia misturada, uma religiosidade sincrética, uma mistura de religiões. E para os judeus, nem a mistura de raça e nem a mistura religiosa era aceitável. Nesse sentido, então, queridos, os judeus se indispunham com esse povo, então eles evitavam passar por ali. Mas Jesus e os seus discípulos vão por Samaria. Nós sabemos que o Oriente Médio é um lugar quente, seco, não tem rios em abundância como no nosso país, como aqui na nossa região. As pessoas dependiam de alguns pontos em que se coletava água, onde havia alguns poços, algumas fontes. E eles chegam aí nesse território, nesse poço de Jacó, esse poço antigo, que foi cavado ali por Jacó, e eles param ali, os discípulos vão até a cidade comprar alimento, e Jesus fica sozinho, aguardando, e enquanto isso vem uma mulher samaritana, para tirar água. Meio-dia, não era um horário habitual de se tirar água, aquela é uma região que ao meio-dia é muito quente, mas ela vem, e ali começa um diálogo, e Jesus pede água, e a mulher estranha: você, um homem judeu, falando comigo, pedindo água para mim? Pedir água naquele tempo, ou dar água, melhor, naquele tempo, era demonstrar cortesia, acolhimento. Numa região tão desértica, tão quente, você oferecer uma água fresca, era um gesto cordial, hospitaleiro, de acolhimento.
Então, o pedido de Jesus causou estranheza na mulher. Você está pedindo algo para mim? Coisa estranha. E aí então Jesus diz: mulher, se você soubesse quem está te pedindo água, a água dessa fonte aí, você é quem pediria água para ele. Porque se você pedir água para ele, a água que ele tem para dar é a água viva, uma água que vai jorrar do seu interior eternamente. A segunda parte desse texto é quando os discípulos regressam então da cidade e encontram Jesus conversando com uma mulher. Estranho, não era algo habitual entre eles, judeus, um homem conversar com uma mulher estranha, e muito menos um judeu conversar com um samaritano ou uma samaritana. Mas tudo bem, estranharam, ficaram quietos e disseram: Jesus, olha, nós trouxemos a comida. Devia estar com fome. A coisa era meio-dia ou mais quando eles voltam. E aí Jesus diz assim: olha, eu tenho uma comida mais importante para comer. Eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Que comida é essa? Os discípulos perguntaram. Então, irmãos e irmãs, o que nós vemos aqui nesse capítulo 4 de João até o versículo 42 é uma narrativa que descreve uma dieta especial, uma água viva e uma comida desconhecida naquele momento para os discípulos. Nós sabemos que comer e beber é vital para o ser humano. É vital. Nós fazemos isso diariamente e várias vezes ao dia. Talvez comer algumas poucas vezes, depende muito do seu costume. Mas beber água, ainda mais numa região mais quente aqui como a nossa, é algo que nós fazemos mais vezes. E aliás, é aconselhável que você beba água o dia inteiro, e já saia da cama bebendo água, inclusive. Primeira coisa, antes de pensar em cafezinho, pãozinho com aquela margarina, se é que você gosta, né? Ou com queijo, enfim, aquele desjejum que você tem habitualmente, antes disso, que você tome água. Nós comemos e bebemos constantemente, nós podemos estar atarefados, cansados, mas damos uma pausinha e comemos. Às vezes a gente come até enquanto trabalha, mas come. Bebe água enquanto faz alguma coisa, mas bebe. A gente pode estar com raiva, mas come. Comida não cai muito bem, né, quando a gente está com raiva. Às vezes até dói um pouquinho o estômago, dependendo da pessoa, mas come. Aliás, tem pessoas que quando estão nervosas comem até mais. A gente pode estar em paz, a gente come. A gente pode estar doente, indisposto, e come. Porque às vezes a gente não quer comer, mas as pessoas chegam e dizem: olha, você precisa comer, você precisa comer um pouquinho, não fica sem comer, bebe água, toma alguma coisa. Não é isso que nós fazemos com os doentes? Irmãos e irmãs, se a nossa dieta, o nosso comer e beber para o nosso corpo é tão importante e traz tantos benefícios, o que falar então dessa comida especial, dessa bebida espiritual que é oferecido por Jesus Cristo, que é dado por Deus, que vem dos céus? Essa dieta, ela é necessária.
como crentes, como cristãos, faz parte da nossa vida, é uma necessidade beber da água da vida e comer dessa mesma comida que Jesus estava comendo, essa comida desconhecida naquele momento para os discípulos, mas que nós sabemos qual é, nós entendemos. Então esse texto vai nos falar da dieta dos religiosos da nova aliança. Então, em primeiro lugar, os religiosos da nova aliança bebem a água viva. O que significa, irmãos e irmãs, beber a água viva? Segundo o texto, quando Jesus começou a dialogar com a mulher, ele é quem estava querendo água, mas o desenrolar do texto revela que bastaram poucas palavras de Jesus para que a mulher é quem quisesse tomar a água que Jesus tinha para dar. A razão dessa inversão foi que naquela mulher havia uma sede latente, que Jesus traz à tona, uma sede espiritual, uma sede que todo ser humano tem, uma sede de Deus, uma sede que sacia a alma e dá à pessoa vida espiritual e a certeza da vida eterna, uma sede que somente a água viva pode saciar. A água que Deus tem para nos dar, a água que vem de Jesus, é esta água viva. Ela sacia uma sede, mas não é a sede do meu corpo, é uma sede da minha alma, é a sede que preenche o meu espírito, é a água que preenche o meu espírito, mata aquela sede existencial, aquela necessidade que todo ser humano tem da presença de Deus e da certeza da vida eterna. Não saber o que vai acontecer depois que você morrer, depois que a pessoa morrer, incomoda as pessoas. A morte não é um assunto que as pessoas gostam de falar. Para muitas pessoas, ela é terrível. Conheci pessoas que não podiam ouvir falar esta palavra, que ficavam semana inteira angustiadas, entravam em crise. Pessoas que qualquer doença, pequena que fosse, simples que fosse, a levavam a um abatimento emocional terrível, porque pensavam na morte. Não saber o seu futuro, não saber o que será o seu futuro após a morte, incomoda. Mas quem bebe da fonte da água viva, ele tem a certeza da vida eterna. Essa água é a água do Evangelho, essa água é a oferta que Jesus fez para Nicodemos. Nasça da água do Espírito, Nicodemos. E você vai olhar o Filho e vai crer no Filho. Quem crer no Filho tem a vida, quem não crê está condenado. Nós lemos isso semana passada. A água viva é a água que renova espiritualmente, que dá vida espiritual. A água viva é aquela que dá a vida eterna e dá a certeza da vida eterna. Como nós vimos já na semana passada e semanas anteriores, João capítulo 2, João capítulo 3, nos ensina claramente que esta água viva é o Espírito de Deus. A água é o símbolo do Espírito de Deus. Nós já lemos hoje no culto, mas quero repetir, João 7, 37 a 39. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então veja que o próprio Evangelho de João está explicando que água é essa,
que a água é o símbolo do Espírito. O batismo é um sacramento que nos remete à obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós batizamos quem tem o Espírito, e quem tem o Espírito é filho de Deus. Ele tem esse testemunho no seu interior de Romanos capítulo 8. Porque o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. A água viva, esse Espírito de Deus, ele nos leva a viver espiritualmente e nos aplica a graça da vida eterna. O que Jesus estava oferecendo para a mulher, e que ela não estava entendendo até aquele momento, é que a oferta de Jesus não era a oferta de um bem material, mas de um bem espiritual. Por que você vem à igreja? Por que você está procurando Deus? Qual é o seu interesse pela Bíblia? Por que você é religioso? Por que você tem uma religião? Será que é pensando somente nas coisas materiais? Nas bênçãos materiais? Deus tem algo maior para você. O que Deus tem para dar não é esta água da torneira, não é uma água fresca, é a água viva. E é essa água viva, irmãos e irmãs, que deve ser a nossa mensagem para tantas pessoas que nesta cidade estão com o estômago cheio, mas com a alma vazia, porque não têm o Espírito de Deus, porque não estão bebendo desta água viva que é o Espírito de Deus. E quem tem o Espírito de Deus ouve a Deus e sabe o que agrada a Deus. Então a água viva é o Espírito de Deus. Quem tem esse Espírito de Deus, ele sabe como adorar a Deus. Como é que adora a Deus aqueles que bebem da água viva? A conversa entre Jesus e a mulher vai para o local do verdadeiro culto. A mulher vai dizer para Jesus: olha, eu estou vendo que você é profeta. Então, se você é profeta, você sabe que aqui nesse poço, nosso pai Jacó bebeu água. Ou seja, aqui é um lugar sagrado. Jacó, o nosso pai, pisou nesse lugar. Então nós, samaritanos, adoramos a Deus aqui nesta terra. Aqui o nosso pai Jacó pisou. Mas vocês dizem que é lá em Jerusalém que adora a Deus. Então Jesus, irmãos e irmãs, vai dizer para ela a partir do versículo 21: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. O culto pode ser aqui, pode ser acolá. O culto pode ser nesse lugar, pode ser no outro lugar. Não é o local que determina o culto. O culto não tem a ver com questões materiais, mas com espiritual. O verdadeiro culto é aquele que nós prestamos em espírito, verdadeiramente. É aquele culto que parte do seu coração.
É aquele culto que você que bebe da água viva, na presença do Espírito Santo, no relacionamento com Deus, em comunhão com Deus, presta a Ele. Mas para cultuar a Deus, irmãos e irmãs, de maneira plena, nós precisamos ter vida santa. A Bíblia ensina que Deus é santo, e que nós temos que ser também, que para chegar na presença de Deus, nós precisamos entender o seu ser, a sua pessoa. Antes dessa conversa a respeito do local do culto, a mulher pediu a água viva para Jesus. Aí Jesus disse para ela: você quer água viva? Chama teu marido. Então, eu não tenho marido. Aí Jesus falou: realmente você não tem. Você já teve 5. Esse não é mais o teu marido. Aquela mulher tinha um problema de moral. Jesus está dizendo para ela, irmãos e irmãs, que a água viva, que é o Espírito de Deus, Ele confronta, Ele incomoda a nossa vida quando o pecado está presente. Você quer adorar o Pai em Espírito e em verdade, mas o Espírito está incomodando você do pecado presente na sua vida, então você tem que se acertar perante o Senhor, para que a sua adoração realmente venha agradar a Deus. Depois desse diálogo com a mulher, os seus discípulos chegam. Então, primeiro Jesus falou da água viva, e agora com a chegada dos discípulos, Jesus vai falar a respeito da comida dos religiosos da nova aliança. Versículos 31 em diante, os discípulos acharam estranho Jesus conversando com aquela mulher. Diz lá, o versículo 27, neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Estranharam, mas continua dizendo: todavia ninguém lhe disse que perguntas, porque falas com ela. Falaram nada, estranharam, mas não falaram nada. Mas depois, versículo 31, diz que os discípulos ofereceram a comida para Jesus. Nós vamos buscar comida para você, então está aqui, come. E Jesus disse: olha, agora eu estou comendo uma outra comida. Versículo 32, mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Uma comida desconhecida. E aí os discípulos estranharam mais ainda. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Não estavam entendendo? Que comida é essa? Essa comida, irmãos e irmãs, é explicado por Jesus no versículo 34. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. É obedecer ao Pai, é entregar a vida ao Pai, é uma vida de renúncia, de humildade e de obediência. Quem bebe da água viva, come dessa mesma comida que Jesus comeu. Essa comida que não é mais desconhecida a nós. Ela era desconhecida naquele momento. Quando a gente lê os evangelhos, em alguns momentos, os discípulos não entendem o que Jesus tem a dizer. Os discípulos não entendem o que está acontecendo. Esse entendimento virá depois. Estão lembrados de quando os judeus foram questionar Jesus
de que ele estava lá no templo expulsando os negociadores, os vendedores de animais, os cambistas. E aí perguntam para Jesus: quem é você? Que autoridade você tem para fazer isso? E aí Jesus disse: olha, o sinal que eu vou dar é: destruam este templo e em 3 dias eu reconstruirei. E o texto diz que naquele momento os seus discípulos, não foram os judeus, os seus discípulos não entenderam o que ele quis dizer. Mas depois da ressurreição de Jesus, eles entenderam. Jesus estava dizendo sobre sua morte e ressurreição. Por que depois? João 14, não vamos nem sair de João. João 14 está escrito: eu preciso ir para o Pai. Jesus dizendo aos discípulos: eu preciso ir para o Pai, porque só quando eu for para o Pai é que Ele vai poder enviar a vocês o Espírito Santo. E Ele é o Espírito Santo que vai ensinar a vocês todas as coisas. Irmãos, irmãs, quando nós bebemos da água viva, que é o Espírito de Deus, nós somos incomodados por esse Espírito a ter vida santa. Nós adoramos o Pai em Espírito e em verdade. Nós temos a certeza da vida eterna e aquela sede existencial, a sede da alma sanada. Mas acontece algo mais. Nós entendemos a mensagem do Evangelho, nós entendemos Jesus, nós compreendemos a vontade do Pai, e entendemos não só no sentido do conhecimento da mente, mas nós entendemos com o coração também, que para nós é uma necessidade, é vital obedecer a Deus, renunciar à nossa vida e com humildade seguir nossa vida segundo a vontade de Deus, uma vida que agrada a Deus. Logo, quem bebe da água viva é obediente. Ele tem prazer em obedecer a Deus, ele tem prazer em caminhar pelos caminhos do Senhor, a ponto de renunciar o alimento material. Jesus estava com fome, os discípulos chegam com a comida, mas ele estava falando da água viva para aquela mulher, ele estava falando da vida eterna para aquela mulher. Então ele diz: para mim agora, mais importante do que alimentar o meu corpo, é falar com esta mulher sobre a vida eterna. A vontade do Pai, a obra do Pai vem em primeiro lugar. Por isso nós somos ensinados a buscar primeiramente o reino de Deus. Eu quero que você reflita se a prioridade da sua vida não tem sido as coisas materiais, o alimento material. Não tenho tempo para orar, não tenho tempo, não tenho ocasião para louvar, para ler a Bíblia, porque eu tenho que trabalhar. Todo mundo tem que trabalhar. Quem quer viver e comer nas costas dos outros sem trabalhar, se já for adulto, não está agindo corretamente, não é isso? A menos que ele não esteja conseguindo um trabalho, né? Mas não é o normal. Mas a gente acha um tempinho para comer o arroz e feijão, não acha? A gente acha um tempinho, uma ocasião para beber uma água, para tomar um suco, tomar um cafezinho. Precisa mesmo, você não pode ficar sem comer, sem beber, precisa. Mas irmãos e irmãs, às vezes, se só dá para fazer uma coisa,
a gente tem que renunciar um pouquinho mais das coisas materiais. A gente tem que falar um pouco mais não ao nosso corpo, ao nosso conforto, ao nosso lazer, para se dedicar à obra do Senhor. Eu quero desafiá-lo para o jejum. Essa semana é a semana da gente jejuar, tirar um dia da semana para jejuar. É aquele período em que você vai deixar o alimento para o seu corpo de lado, para mostrar para você mesmo que o reino de Deus vem em primeiro lugar. São horas sofridas, não são horas fáceis, agradáveis, mas traz um impacto espiritual muito grande, traz fortalecimento, porque é um momento de consagração, de dedicação, é um momento em que nós estamos afirmando a prioridade que Deus tem na nossa vida, que a obra de Deus tem na nossa vida. Aproveite o tempo que você iria ter sentado, comendo, para ler a Escritura, para orar. Priorize as coisas do Senhor, faça como Jesus. Essa é a nossa dieta. Vamos diariamente beber da água viva e comer esta comida, que é a renúncia e a obediência total ao nosso Deus.